Fala pessoal, bem-vindos a mais um Expresso do Arquiteto. Eu sou Alex Fernandes e eu estou aqui hoje com o arquiteto Leonardo Dias. Tudo bem, Léo? Valeu, Alex. Tudo certo com você? Prazer estar aqui e compartilhar aí conhecimento com a galera. Bem-vindos ao Expresso do Arquiteto, uma viagem pelo mundo da arquitetura. O seu podcast semanal com vídeos novos todos os domingos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Léo, conta um pouquinho para a gente um pouco mais sobre a sua história, né? De onde você é. Cara, eu já fiz bastante coisa, mas resumindo assim, eu sou arquiteto, né? Nasci em São Paulo, sou de São Paulo, mas hoje eu estou morando aqui em Portugal, no Porto, né? No norte de Portugal. Trabalho aqui num dos principais escritórios aqui do Porto, né? O ODA, que é o Porto Office for Design and Architecture. Já trabalhei também nos principais escritórios de arquitetura do Brasil, a Triptych Architecture, na época que eu ainda estava em São Paulo, né? Uhum. Já cheguei a estagiar em Nova York, estudei também em Chicago com bolsa, e sempre participei de concursos de arquitetura, né? E eu acho que uma das premiações legais que eu posso mencionar foi ter saído na Forbes como um Under 30, né? E isso eu tenho um orgulho imenso, assim, e também foi relacionado a concursos de projeto, né? E hoje em dia eu também acabo lidando muito também com o portfólio, né? Então ajudo vários alunos que gostam de realmente se dedicar no portfólio, ter oportunidades melhores de carreira. Como o portfólio foi importante para mim, né? Hoje em dia eu ajudo aí estudantes e profissionais a também conseguirem as suas oportunidades com um projeto que eu tenho chamado Base Colab. E é isso, um pouquinho hoje a minha carreira ela está mudando um pouco, pivotando mais para esse lado do empreendedorismo, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, startup, empreendedorismo. E eu estou juntando essas duas áreas, a arquitetura e empreendedorismo, que são as minhas duas paixões aí. Então hoje é um resumão aí de algumas coisas que eu já fiz. Excelente. Ô, Léo, você morou um tempo nos Estados Unidos, não foi? Eu vi um pouco dessa história e tudo. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Foi, com certeza. Isso até é importante dizer, né? Porque quando eu falo essas coisas assim, muita gente fala assim: Uhum. nossa, o Léo é de família rica, ele é herdeiro, né? A galera Uhum. fica brincando essas coisas. E na real, não, né? Cara, eu sou de uma família bem classe média, normal. Os meus pais, eles são de Natal, são do Nordeste, né? E eles viveram a vida toda em São Paulo. E aí foi lá que eu nasci, eu, os meus irmãos e tudo. Então, eu nunca tive, assim, dinheiro, minha família não tem dinheiro, nem referência mesmo de pessoas, assim, para poder morar fora, né, estudar fora. E eu tive essa oportunidade através de uma bolsa de estudos, né, que foi do Ciências Sem Fronteiras, muita gente aproveitou na época, e eu consegui Uhum. ser aceito na Universidade Illinois Institute of Technology, que fica em Chicago. E aí, então, fui para lá estudar durante um ano nessa universidade, que inclusive, não sei se o pessoal conhece muito, mas ela foi uma universidade projetada pelo Mies van der Rohe. Então, o Mies van der Rohe ele fez todo o projeto do campus da universidade e ele também projetou um prédio de arquitetura, que é um dos principais dele, que é o Crown Hall. Uhum. Então, lá na UFRN, onde eu me formei, né, em Natal, fiz arquitetura lá, a gente tinha o prédio do Galinheiro, que é aquele prédio de arquitetura que né, todo mundo estuda lá. Não sei aonde você estudou, Alex, você também tinha algum nome específico ali do prédio de arquitetura, alguma coisa assim? Não, o meu era mais simples. Geralmente sempre tem, né? Tipo, Aham, tem o sim. prédio ali na USP, tem o da FAO, né, e tal. E esse do IIT era exatamente o prédio de arquitetura do Mies van der Rohe. Então, assim, foi uma oportunidade absurda, assim, de estar lá no ambiente, de estar numa obra-prima, né, de um dos principais arquitetos do mundo, e estar vivenciando isso no dia a dia. E aí foi exatamente nessa época que eu percebi que existia muito mais dentro de arquitetura, né? Porque até então eu estava na faculdade fazendo os projetos, sempre me dediquei muito, né, em fazer o melhor projeto e tal. Na época eu pesquisava todos os Pritzkers, quem tinha ganhado e tal, era bem CDFzinho nessa Aham. questão assim, mas até aí normal. E aí quando eu fui para fora, que eu tive contato com várias outras coisas, por exemplo, foi nessa época que eu tive contato com Architecture Visualization, né, que é essa parte mais de render, de Sim. visualização. Tive contato com Grasshopper também, que é um outro software, né, de paramétrico, com Rhinoceros, com 3D Max. Então, assim, foi uma época que explodiu minha cabeça. Falei, caraca, velho, eu preciso aprender muito ainda, sabe? E aí foi que eu comecei a participar de concursos, enfim, foi que eu comecei de fato, entrar mais nesse meio de arquitetura para valer mesmo, assim, sabe?
Então, foi massa porque eu tive essa oportunidade, que foi uma bolsa, né? Eu não tive que pagar nada, então isso foi muito importante. E aí, o que eu sempre comento com as pessoas, eu falo assim, putz, Léo, mas isso nunca mais vai voltar. E, de fato, né? A gente, assim, eu e muita gente que aproveitou na época essa bolsa, foi uma oportunidade incrível, mas até hoje, várias universidades possuem programas de intercâmbio, né? Universidades mesmo estaduais, federais e até particulares. Tem universidades particulares que você consegue estudar fora, sem pagar nada, porque tem esses convênios e tal, né? Uhum. E universidades estaduais e federais também possuem várias bolsas. É só você ir atrás do departamento lá, geralmente que cuida disso, né? E eu sempre incentivo todos os meus alunos a fazerem isso. Por quê? Porque isso vai explodir sua mente, né? Isso vai abrir seu campo de visão. Mesmo que você faça, sei lá, um intercâmbio dentro do Brasil, isso já muda muito sua cabeça, de você ir para outra universidade, às vezes passar um tempo lá. Então, eu sempre falo, a universidade ela vai te dar a base para você saber fazer um projeto, né? Aquela base básica, mas todo o resto você tem que caçar por fora. É contatos, é softwares, programas, vivências. Na época da faculdade também tinha um encontro de arquitetura muito importante, não sei se você já ouviu falar, Alex, que era os Ereias, os Enéas e os Eleias. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Nunca São os fui não, encontros mas já vi. são os encontros de arquitetura. Geralmente acontece mais em universidades estaduais e federais, né? Uhum. Mas muita gente de particular também vai. Sim. E isso também é um jeito de intercâmbio, né? Não no sentido de se mudar, mas porque lá você conhece várias pessoas de outras universidades de arquitetura e você consegue ter noção da realidade de outras universidades. Então, eu fui muito nesses encontros, e inclusive ajudei a organizar um encontro desse, né? A gente Uhum. organizou um EREA uma vez lá em Natal. E aí era massa, porque você tem contato com outros alunos e você consegue ver até estruturas, né? Você, putz, Uhum. pô, como é que vocês fazem projeto lá? Vocês também fazem, sei lá, habitação social, centro comunitário ou não? Ah, putz, não, aqui a gente faz, sei lá, focado mais na parte de urbanismo. Ah, aqui é mais arquitetura, aqui é mais interiores. Enfim, eu acho que todos esses contatos, eles vão expandindo a sua cabeça e vão te abrindo, o olhar para novas oportunidades. Então, resumindo, o intercâmbio ele foi importante para mim nesse sentido, de ver que existe muito mais dentro da arquitetura, sabe? Então, foi bem bacana. Olha, e nessa época você já estava fazendo os concursos, eu sei que você participou de bastante, né? Ou foi Sim. justamente nessa época que começou? Como é que foi essa parte dos concursos? Cara, os concursos, eu não sei ao certo, assim, mas eu lembro que quando eu entrei de fato para valer, foi lá no intercâmbio de fato. Né? Eu acho que eu já Ah, ouvia falar, assim, mas não era uma coisa muito grande na minha universidade. Eu já estava aí no sexto período da faculdade, né? Então já estava no meio, uhum. nem no começo, nem muito pro final. E eu acho que o primeiro que eu fiz foi um concurso de ideias. Era um concurso super rápido, simples assim. Era para você pensar num edifício que tinha que ter uma façada, né? Que seria uma fachada Aham. responsiva. Era um concurso internacional. E aí eu fiquei pensando ali, bolei uma ideia e tal. E aí mandei minha proposta. Era uma coisa super simples e tal, era mais conceitual. E, cara, Sim. eu ganhei ali a escolha do editor, né? Tinha o primeiro lugar, segundo lugar, tinha a escolha do editor. E eu fiquei tipo, caralho, que massa! Tipo assim, primeiro participei e já consegui essa participação, essa premiaçãozinha, assim, né? Isso me deu mais gás de querer participar em outros. E aí eu comecei Uhum. a me interessar mais por isso, procurar muitos e tal. E, enfim, eu já participei de vários, assim, consegui ganhar muitos, mas também perdi muitos. É o que muita gente não fala, né? Todo Uhum. mundo foca nas premiações, mas para Sim. você ganhar, você tem que participar muito, pegar experiência e aprender. E, na verdade, o concurso em si, ele é bom porque é um jeito de você se comparar também com outros profissionais. Se for um Uhum. concurso nacional, você vai se comparar com os profissionais ali do seu país. Se for um internacional, você vai se comparar com o mundo todo. Então Sim. você vai ter que, naturalmente, você vai ter que melhorar sua representação gráfica, você vai ter que melhorar o desenho técnico do seu projeto, você vai ter que melhorar sua metodologia de projeto. Se for em grupo, você vai ter que saber como lidar com outras pessoas, ali, né, com a opinião de outras pessoas. É super difícil. Porque na faculdade, querendo ou não, tipo, a gente meio que faz por fazer às vezes, não sai do jeito que a gente quer. E isso até para o portfólio é essencial. Para todos os meus alunos eu falo, galera, Uhum. na faculdade, ou seja, projeto para freela, os projetos nunca vão ficar do jeito que a gente quer. Mas Sim. quando você está fazendo um concurso de projeto, ou às vezes até um projeto conceitual para o portfólio, você vai fazer do jeito que você acredita. É tipo assim, ó, esse é o projeto, vamos supor que o Alex está fazendo. Esse Uhum. aqui é o projeto que o Alex acredita. O que o Alex acredita de arquitetura é isso aqui. Então você consegue demonstrar todo o seu potencial. Isso que é massa.
né? Uhum. E aí é um jeito de você ir desenvolvendo, que foi o que eu fiz. Então, comecei a participar de concursos, eu tive que ir atrás de como melhorar tudo, assim. E aí, com o tempo, fui conseguindo as minhas primeiras premiações e tal. Inclusive, quando eu saí na Forbes, eu saí por conta de um projeto de concurso de projeto, que foi na época da pandemia, da Covid, depois a gente pode até entrar nisso, Uhum. assim. Mas Eu lembro. como os concursos, eles podem te dar oportunidades e alavancar sua carreira, sabe? Realmente Sim. é uma oportunidade muito grande. Que massa. E nessa parte de concursos, você tem alguma dica para quem está querendo começar? Onde encontrar? Eu já participei de alguns na época que eu estava na faculdade, e eu lembro que uma dificuldade minha era encontrar esses concursos. Porque eu pesquisava Sim. e tinha um site que mostrava dois, três, aí o outro mostrava dois, três diferentes. Aí depois você ouvia falar de um outro que era massa, mas que não estava em nenhum desses dois sites. Então, você tem alguma dica para a galera que está querendo começar nessa área? E outra coisa Sim. também que a galera deve estar pensando aí, quem já é formado pode participar desses concursos? Como é que funciona? Total, perfeito. Isso de achar os concursos é realmente uma dor. Eu já passei por isso, acho que todo mundo passa por isso, né? Sempre está Uhum, espalhado essas informações. Existem alguns sites gringos que ajudam muito, mas na verdade, eu no próprio Básico Lab, eu comecei o Básico Lab com isso, né? Eu começava a divulgar concursos e vagas, o que estava aberto. E eu pretendo voltar com isso, né? De começar a divulgar bastante esses concursos. Então, acho que mais para frente já vai ter na plataforma, no site lá, uhum, para todo mundo procurar. De qualquer forma, existem alguns sites gringos que sempre postam. Não tem um bem conhecido que chama architecturecompetitions.com, uhum. se eu não me engano. E tem um outro que é o Bustler, que é tipo um ArcDaily, só que mais Sim. focado em arquitetura também, que é um outro bem bom. Mas querendo ou não, é um pouco do que você falou, você tem que ir caçando em vários pequenos sites, assim, né? Uhum, E aí eu também pretendo no Básico Lab concentrar tudo isso. E aí, dicas de concurso, cara, concurso assim, tem várias coisas que daria para você se organizar para fazer, mas eu acho que a primeira delas é escolher muito bem o tema. Por quê? Se a gente pensar de forma estratégica, que é o que eu sempre bato na tecla, né? Não adianta você fazer um concurso se no futuro depois você não vai utilizar esse projeto. Porque, querendo ou não, você pode fazer um concurso só para treinar, né? Tudo bem. uhum. Mas por que não fazer um concurso e já utilizar ele no seu portfólio, né? Para depois você conseguir uma vaga de emprego ou, quem sabe, até melhorar o seu portfólio para conseguir clientes e tudo mais. Então, essa é uma dica muito importante. Inclusive, eu respondi ontem uma aluna que ela perguntou: Ah, Léo, a galera está fazendo um curso aqui, quer fazer um concurso que é na área de urbanismo. Você acha que vale a pena para mim? E aí, no caso, ela queria vaga em interiores. Aí eu Sim. falei: Ó, na verdade, eu acho que não. Concurso sempre é muito bom, né? Nunca vai ser Uhum, ruim você participar. Mas tenta procurar algum que seja na sua área. Por quê? O produto que você tiver, o projeto que você fizer desse concurso, você já vai utilizar no seu portfólio. Aí eu dei para ela uma dica de um concurso que está rolando em Dubai, que é para fazer uma casa, uma residência. Se não me uhum. engano, é de 200 metros quadrados, alguma coisa assim. Falei, ó, esse concurso aqui é excelente para você, participa desse. Ela, putz, pode crer, não sei o quê. Então, acho que a primeira dica é essa, é saber qual tipo de concurso você quer participar, né? Porque tem Uhum, concurso de tudo. Cara, se você é da área de interiores, tem concursos, por exemplo, da Deca, né? A Deca, uhum, vira e mexe, eles fazem concursos assim para você fazer, sei lá, eu já vi o último, se eu não me engano, foi de banheiro, né? Você tinha que fazer o interiores de um banheiro utilizando as peças da Deca. uhum, E aí, imagina aí que incrível você fazer um projeto desse, você ganhar, como o próprio Léo Zanata, né, o meu amigo também, que saiu uhum, na Forbes e tal, ele chegou, acho que tem uma premiação da Deca, ou, por exemplo, você não ganhar, mas você tem um projeto incrível de interiores para poder mostrar, sabe? Isso é foda, né? Seja para os clientes, ou até mesmo para você conseguir um emprego num escritório, isso é muito bom, porque os escritórios valorizam muito os profissionais que participam de concurso. Porque se você participa de concurso, isso demonstra que você vai além do básico, né? Então, uhum. além de fazer faculdade, além de fazer estágio, pô, você ainda está fazendo concurso, quer dizer que você está fora da média da galera ali, Sim. né? Então, isso é muito bom. E relacionado a profissionais, eu com certeza indico profissionais a fazerem, porque a maioria deles deixam, né, profissionais Uhum, a participarem, e isso é muito bom também para criar portfólio. Seja você querendo atrair clientes ou não, e aí vai ter que saber muito bem o tema, né, que foi aquilo que eu expliquei antes, é um jeito de você ir criando portfólio, porque querendo ou não, um recém-profissional, o que ele precisa? De projetos. sim. Seja para colocar num portfólio para conseguir uma vaga, ou para estar postando no Instagram, para ter movimento, né? Enfim. Uhum, Então, com certeza vale a pena. E vai ser puxado, né? A gente sempre está trabalhando, sempre está fazendo freela, e é normal. Concurso, querendo ou não, você tem que dar aquele extra
extra time ali, sabe? Fazer no fim de semana, fazer de noite. Mas uma última dica que eu posso dar é use os concursos para se aproximar de pessoas que você gosta, que você quer estar junto. Por quê? Uhum. Quando eu abri um escritório de arquitetura, logo depois que eu me formei, foi com 2 amigos da faculdade que a gente fazia concursos junto. Então, dentro da faculdade, a gente já fazia concurso ali e a gente se dava muito bem fazendo os projetos. E querendo ou não, eles eram um semestre à frente, né? Então, eles se Uhum. formaram, eles começaram a atuar ali, pegando alguns projetos. Depois que eu me formei, a gente meio que, vamos fazer um escritório, vamos pegar clientes e tal. Porque a gente já trabalhava junto, a gente já tinha projetos e tal, sabia como cada um trabalhava. E deu super certo, a gente ganhou concursos juntos e tal e fez alguns projetos juntos. Então, essa é uma oportunidade legal de você trabalhar com pessoas e, né, fazendo os projetos do concurso, você vai ver se você se dá bem com ela ou não. E aí, quem sabe, até virar uma parceria no futuro. Então, fica essa dica para quem já se formou aí, que é uma oportunidade bacana também. É muito legal. Ô, Léo, e você tocou no assunto do Base Collab, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas outra questão também que eu tinha curiosidade, você falou que você criou um escritório de arquitetura para pegar projetos, né? Como é que foi essa fase sua? E eu vejo que você está sempre trabalhando em grandes escritórios, né? Trabalhou no Triptych em São Paulo, está aí agora em Portugal. No futuro, você pretende crescer nesse meio corporativo e se tornar diretor de uma empresa dessa? Ou você pretende, por exemplo, abrir uma empresa e tentar tornar ela do tamanho dessas que você tem trabalhado? Cara, essa é a pergunta de milhões aí, É. porque realmente eu estou num momento de transição de carreira agora. Por quê? Uhum. Vamos lá. No início, quando eu me formei, né, eu acho que eu fiz exatamente o caminho que todo mundo faz. Sim. Todo mundo que está na faculdade quer abrir seu escritório, quer trabalhar com arquitetura e fazer essas coisas e tal. Eu também fui assim. E aí, quando eu me formei, eu me vi naquele limbo, que é tipo um limbo que, tipo assim, você tem milhões de coisas, de oportunidades, mas nada muito certo. Sim. Então, eu lembro que quando eu me formei, eu falei assim, pô, será que eu abro escritório? Será que eu entro num outro escritório? Será que eu faço trainee? Eu estava até pensando em ir para fora de arquitetura. Uhum. E aí você começa a tirar para tudo quanto é lado, não sei o quê, e fica perdido. E é natural, todo mundo passa por isso. Mas hoje, depois de eu ter passado por muita coisa, testado muita coisa, eu sempre vejo que é super importante você ter clareza do que você quer e do que você gosta, né? Então, hoje em dia, o que eu vejo para minha carreira? Eu quero cada vez mais ir para a área de business, empreendedorismo e talvez deixar até essa parte um pouco de arquitetura. Porque eu já fiz muita coisa, experimentei e tal, só que eu sempre gostei muito desse lado de empreendedorismo. E, na verdade, né, pouca gente sabe disso, mas antes de arquitetura, eu fiz administração. Eu cheguei a fazer 1 ano e meio de Massa. administração. Porque Bacana. são esses 2 assuntos da minha vida, assim. Né? E eu nunca deixei de ver coisas relacionadas a startup, empreendedorismo, durante a arquitetura. E aí eu quero juntar esses dois agora. Só que só agora que está sendo o momento de fato, né? De fazer isso com mais Sim. maturidade, depois de já ter passado por várias coisas e também ter meio que feito e realizado alguns objetivos pessoais. Quero o quê? Trabalhar num grande escritório, trabalhar fora do Brasil, também num outro grande escritório. Nem sei se eu posso contar aqui também, depois qualquer coisa você edita aí, mas Uhum. eu vou fazer uma oportunidade agora também no Saná, lá em Milão. Olha que E massa. e aí eu vou fazer uma colaboração com eles lá, um projeto agora em Milão em setembro. Que E aí, legal. assim, para mim vai ser o ápice e falar assim, puta, foda, assim, sabe? Eu vou trabalhar num escritório incrível, renomado, que já ganhou o Pritzker. Sim. E só que, ao que você perguntou, assim, putz, você quer fazer carreira nesses escritórios? Aí, nesses últimos anos, eu fui refletindo e vendo que não, assim, sabe? É Uhum. massa, é muito bacana trabalhar em escritório grande e tal. Mas se você for ver exatamente o que você tem paixão e tal, que eu acho que todo mundo tem que seguir com Uhum. isso, Sim. eu fiz essas perguntas para mim e falei assim, putz, mas eu gosto muito de empreendedorismo, quero ter minha empresa também. Então, daqui para frente, eu vou começar a focar mais nisso, assim, correr atrás desse meu Uhum. sonho de juntar arquitetura e empreendedorismo. Que Sim. aí o Base Collab está dentro disso, que depois a gente pode falar mais sobre isso aí. Pô, que Mas então, bacana. voltando Pode no continuar. início ali de criar o escritório, o que eu fiz? Eu também tinha essa dúvida. Não, e se eu, né, se a gente tivesse um escritório aqui, será que dá certo? E aí eu juntei com alguns amigos, não era uma coisa super séria de ter um escritório físico e Uhum. tal, não, era aquela coisa que todo mundo começa, sabe? Sei. Pegou um projetinho aqui, aí pega outro ali, aí faz concurso e tal. Mas a gente chegou a fazer uma casa em condomínio fechado, a gente fez barbearia, fez projetos de interiores, mas foi aí que bateu a bad. Por quê? Uhum.
porque eu não sou muito da área de interiores e tal. Então, a gente estava fazendo muito projetos pequenos, assim, no sentido de fazer, sei lá, uma área gourmet de uma casa. Eu falei, pô, eu passei 5 anos estudando, me ralando para ficar fazendo área gourmet aqui. Eu falei, putz, cara, não é possível, a arquitetura deve ter algo a mais, né? E aí que eu falei, se eu continuar aqui na minha cidade, que na época eu estava em Natal, eu não vou sair muito disso, né? E quem já iniciou o próprio escritório sabe que você não tem estabilidade financeira nenhuma, né? É aquilo, às vezes entra um projeto, você ganha uma grana, pá, direto. Aí depois fica outro só com uns freelas, uns projetinhos ali. Então você fica naquela coisa. Eu falei, putz, eu preciso entrar num grande escritório para pegar a experiência, para ver como é e para crescer, porque hoje é o que eu sempre falo para os meus alunos. Não adianta você querer sair da faculdade e abrir um escritório, sendo que tipo, você não vai ter experiência, porque abrir um escritório vai muito além do que só projetar, né? Tem que saber captar clientes, tem que saber marketing, você tem que criar uma organização, você tem que saber de, cara, impostos, né? Questões legais, você vai ter que criar o template do seu escritório. São muitas coisas que vão muito além de só fazer o projeto em si. E aí, a minha indicação é, entre primeiro num grande escritório. Por quê? Para você pegar referência, repertório, não só de projeto, mas de estrutura, de como as coisas funcionam, né? De fornecedores, de contatos, de pessoas. E foi o que eu fiz. Aí, na época, foi que eu voltei para São Paulo e entrei na Triptych, mandando portfólio, sem conhecer ninguém, tudo mais. E aí eu fiquei lá quase praticamente 3 anos. E aí foi quando eu e a minha atual noiva, né? Que ela, na época era namorada, né? E hoje a gente está noivo. A gente decidiu vir para Portugal, que ela tinha cidadania, e aí foi que eu saí de lá e vim para cá. E aí as coisas foram acontecendo. Mas é isso, se a dica que eu posso dar é pensa muito bem assim, o que você quer de fato, assim. Você quer criar o seu escritório? Quer. Mas será que você talvez não precise um pouquinho de experiência antes? E aí ter essa experiência, que é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você, né? E depois, aí você foca no que você quer de fato, que é abrir seu escritório e tudo mais. Então, eu fiz um pouquinho disso. Eu testei tudo, peguei essa experiência e agora eu quero voltar no que eu sempre quis, que é o quê? Juntar empreendedorismo com arquitetura. Respondi ou não? Ou foi... Respondeu demais. Que Boa. legal, que bacana. Eu me identifico bastante com você nessa parte de empreendedorismo, de startup. É Legal. uma área que eu acho muito legal e tem muito espaço para a área de arquitetura, né? Eu vejo que a parte de arquitetura ainda tem outras áreas, eu vejo que já estão mais avançadas e a arquitetura tem muito espaço ainda para a gente investir nessa parte. Total. Ô, Léo, e você criou o Basic Collab, né? Explica um pouquinho o que é o Basic Collab para a gente. Cara, o Base Collab, o Base Collab, né? Ainda bem que você falou inglês, porque ele tem esse objetivo de ser tanto português quanto inglês, né? Para ser essa plataforma que funcione dos dois jeitos. E é basicamente uma plataforma que eu criei de colaboração dentro da arquitetura. Então, inicialmente, a primeira ideia dela era para ser uma plataforma de mentorias dentro da arquitetura. Porque dentro da minha trajetória eu vi que assim, eu aprendi muito mais conversando com pessoas, estando dentro de escritório ali, do que necessariamente, às vezes, sei lá, só fazendo um curso e tal. Porque eu acredito que uma mentoria ele consegue acelerar o seu resultado muito mais rápido. E aí eu fiquei pensando, pô, já pensou se existisse uma plataforma onde você entra lá e consegue pesquisar, sei lá, uma pessoa que é muito foda em ArchiCAD, uma pessoa que já teve uma experiência na Itália e você quer ir para a Itália. Então, a ideia do Basic Collab era justamente juntar essas pessoas, né? Fazer essa conexão. E aí eu fiz um primeiro teste, né, em 2021, logo depois que eu saí da Triptych. Rolou muito bem, deu super certo, mas acabou que por conta da tecnologia acabou não vingando, né? Era a minha primeira tentativa de startup ali. E aí, obviamente, eu tinha que aprender muito mais e tal, era meu início. E tudo é um pouco de teste e erro, né? Você vai fazendo, testando. E aí eu vi que não necessariamente as pessoas precisam só daquela mentoria, né? Porque para você ter uma transformação de fato, você tem que ter uma solução mais completa, né? Porque às vezes um papo aqui, eu posso te falar um monte de coisa, você fala, caralho, é isso, Léo, demorou, vou fazer. Mas e aí? Aí depois não acontece, a coisa não engrena. E aí que eu falei assim, beleza, o que que de fato muda a vida das pessoas? O que que mudou a minha vida? Foi me dedicar muito no portfólio. Porque, querendo ou não, o portfólio, ele é um resumo de tudo que você já fez na sua vida de arquitetura, no caso. Né? Porque é lá que você vai colocar suas experiências, você vai colocar seus projetos. Então, é um jeito de você se apresentar para as pessoas.
E aí eu falei assim, cara, então, e se eu focasse, ao invés de focar em tudo, porque antes o Básico Lab era meio que um pouco de tudo, assim. E se eu focar ele, então, só em portfólio? Porque, querendo ou não, um portfólio, você consegue captar clientes, você consegue uma vaga de emprego, ele permeia um pouco todas essas áreas. E aí foi isso que eu comecei a focar o Básico Lab, de ser uma aceleradora de portfólios, né? Aceleradora de carreiras. Então, hoje em dia, ele está focado mais nisso, né? Que eu ajudo, tenho vários alunos que entram, né, no curso, que é uma plataforma, e aí lá eu ensino a melhorar o portfólio, a saber realmente se vender, a valorizar os seus projetos, a sua história, para conseguir as melhores oportunidades. E aí a ideia, por que o nome é Básico Lab, né? Porque a ideia é criar uma plataforma colaborativa onde todo mundo se ajude. Então, por exemplo, hoje em dia eu já tenho alunos que conseguiram, por exemplo, sei lá, vaga na Itália, vaga nos Estados Unidos, né? Teve uma aluna que conseguiu PhD em Nova York, né? Várias vagas em São Paulo, escritórios como FGMF, Suite Arquitetos, Todos Arquitetura. Então, eu estou criando uma comunidade de pessoas que, tipo assim, querem mais na carreira, né, de arquiteto ou interiores, e estão fazendo por onde? Estão correndo atrás e tal. E eu quero conectar essas pessoas. Então, cada Vira um vez grupo de mais o network, né? Exatamente, network, porque eu acho que é isso que muda, sabe? Não é só, tipo, você e conseguir suas coisas. Eu acho que quando todo mundo cresce, né, o mercado cresce como um todo. E querendo ou não, se a gente for ver o mercado de arquitetura é muito assim, né? Até na faculdade. Ah, eu aprendi essa coisa, eu vou guardar para mim, vou contar para ninguém. E na verdade, não. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda as outras pessoas, mais a gente se ajuda também, né? E todo mundo vai crescendo com isso. Porque todo mundo quer estar rodeado de boas pessoas, né? Então, se você hoje não conhece essas pessoas, você tem que entrar nesse ecossistema, né? Nessa comunidade, agregando e também crescendo, e todo mundo vai se ajudando. Então, a proposta do Básico Colab é essa, e também ser internacional, né? Hoje em dia está focando só agora 100% nacional, mas a ideia é que isso vire uma plataforma internacional e você consiga se conectar com pessoas do mundo todo. Então, vamos pôr o Alex, sei lá, quer arranjar uma vaga na Alemanha. Aí ele entra lá no Basicolab, vê todos os arquitetos que fazem ali parte do Basicolab, que já trabalharam na Alemanha ou estudam lá, fizeram estágio, intercâmbio, e aí você vai ter acesso a eles para fazer uma mentoria, para trocar uma ideia. E eu também vou bolar mini documentários, assim, principalmente aqui na Europa. Eu já gravei com algumas pessoas de saber a história delas. Tipo assim, o que você já fez, o que você fez para chegar até aqui, né? Como é que você pode ajudar outras pessoas, dicas e tal. E aí, eu acho que vai ser bem massa criar esse ecossistema, assim. Eu brinco que eu quero fazer o ArcDaily focado em colaboração, né? Por que o ArcDaily? Porque é o site mais conhecido da arquitetura, todo estudante conhece. Mas se você for pensar hoje assim, putz, existe algum site de arquitetura onde você entra lá para aprender coisas novas e também para se conectar com outros profissionais, para se conectar com outros estudantes, pessoas que gostam do mesmo tema que você? Não tem. E se não tem, eu vou criar, sabe? Então, o desafio é um pouco esse, assim. Excelente, eu acho excelente. Porque esse networking faz muita diferença em qualquer área. Não só na área de arquitetura, mas networking é a base. Se você quer ter uma carreira de sucesso, seja qual for a área, você precisa ter uma base boa de networking. Né? É essencial. Total, total. E, na verdade, assim, o network por si só, ele é bom, ele ajuda, ele alavanca, mas é claro que você tem que fazer por onde no sentido de estar fazendo o seu e tal. Sim. Só que uma das coisas que eu, principalmente nos últimos meses e até nesse último ano, que eu vi mesmo que estava faltando para as pessoas é esse acompanhamento. Porque, querendo ou não, cara, conteúdo a gente tem de milhares, né? Tudo que você quiser aprender hoje tem no YouTube, tem em cursos, tem, seja gratuitos ou pagos. Mas o que eu sinto falta, assim, é realmente ter um processo onde você vai acompanhar a pessoa, sabe? Então, o Alex tem o objetivo de sair do ponto A para o ponto B. Beleza, Alex, eu vou te dar o conhecimento, o conteúdo, o networking e vou te acompanhar nesse processo para garantir que você faça. Porque é aí que está o diferencial. Porque, cara, quantos cursos a gente já não comprou e a gente não fez até o final, né? Sim. Eu não sei você, mas eu já. Vários. Todo mundo. Todo mundo. Porque é normal, a gente, né, tem várias coisas no dia a dia, isso acontece. Só que falta, eu acho, esse acompanhamento de ter alguém, essa mentoria de fato do início ao fim, de levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Então, Algo isso é mais um pouco próximo, do. né? É o mais próximo. Só que isso é caro, isso demanda, né? Então,
Hoje eu faço isso com os meus alunos em portfólio, mas eu estou criando uma solução tecnológica para criar isso em escala, sabe? Para expandir isso de maneira mais escalável usando tecnologia. E aí vem aquele papo de startup que eu gosto e tal, né? Trazendo tecnologia e tal. E aí é uma coisa um pouquinho mais a longo prazo, né? Mais difícil, mas eu acho que, assim, dando certo, vai mudar a vida de muita gente, sabe? É uma solução que pode, inclusive, ir para fora de arquitetura, né? Para, sei lá, a indústria criativa como um todo. Porque eu também não pretendo ficar só na arquitetura, eu gostaria de ajudar qualquer profissional criativo, seja no design, na fotografia, cara, qualquer coisa assim, porque é uma área que eu também me identifico, né? A gente, como arquiteto aqui, a gente gosta de tudo que é criativo, né? A gente se interessa por essas coisas. Então, mas é claro, começar pequeno e pensar grande. Então, ir fazendo as coisas aos poucos. Foi excelente, que massa, viu? E também pode ser o primeiro de muitos outros projetos, né? Com essa galera aí, cada um vai tendo uma ideia, vai surgindo ideias para aprimorar o Basic Collab e até para surgir outros projetos, né? Exatamente. Muito legal. E A deixa eu te perguntar. ideia, só complementando isso que você Pode falar. falou, a ideia também é ser uma aceleradora de projetos dentro da arquitetura, né? Mas isso já seria no outro estágio. Então, por exemplo, depois que eu encontrar esse formato que funciona, né, que já vai estar redondo ali, a ideia é ajudar outros projetos dentro da arquitetura para alavancar eles também. Então, eu não sei se você, provavelmente você deve saber, mas a galera que eu acho que está ouvindo talvez não conheça o que é uma aceleradora de startups. Né? Uma aceleradora dentro de startups é o quê? É um programa onde você entra, né? Pode ser uma instituição, que ela vai ajudar uma empresa que está no seu início a se desenvolver e ganhar escala, né? E aí eu quero fazer isso dentro da arquitetura. Então, ou seja, ser uma aceleradora tanto de pessoas, só que quanto de projetos dentro da arquitetura. Então, como, sei lá, vamos pôr o Alex aqui com o Expresso da arquitetura. Pegar o Alex, cara, como é que a gente faz para crescer o seu negócio? Conectar você com essa pessoa, cara, você precisa aprender essa skill, a gente precisa fazer isso, vamos fazer isso, aquilo junto. Então, e assim todo mundo cresce, a gente vai criando esse ecossistema de pessoas que querem fazer a diferença. Eu acredito muito nisso, assim, que a gente veio no mundo para fazer a diferença. Então, no meu caso, dentro de arquitetura, porque eu amo isso, eu gosto disso, né? Mas e aí eu quero agregar quanto mais pessoas acreditam também nessa visão, sabe? De que é possível sim fazer coisas massa, agregar e ajudar as pessoas. E todo mundo sair ganhando com isso, sabe? Isso que é legal. Excelente ideia, excelente. E essa aceleradora, ela trabalharia também com escritórios de arquitetura, sem ser projetos como o meu, por exemplo, ou projetos na internet, mas um escritório novo, formou uma galera ali no interior de São Paulo, eles querem abrir um escritório e querem ter um suporte de uma aceleradora para poder guiar eles nessa fase inicial do escritório, ou talvez até um escritório que já tem um bom retorno, mas quer alavancar para pegar projetos internacionais, por exemplo, ou que quer entrar em uma área diferente. Essa aceleradora serviria também para ajudar esse pessoal? Com certeza, com certeza. E isso, na verdade, até já existe, né? A Arcademy faz um pouco isso, assim, também. Eles são uma aceleradora de escritórios ali e tal. Mas a ideia do Basic Collab é justamente pegar pessoas que já chegaram aonde você já chegou, aonde você quer ir, né? E conectar essas pessoas. Só que não só simplesmente conectar, que era a primeira ideia, e sim criar um plano de ação para essa pessoa executar e o próprio mentor ir auxiliando. E não só um mentor, vários mentores. Então, vamos supor, aquela pessoa que quer criar um escritório no interior de São Paulo e focar em projetos e captar mais clientes e tudo mais. Qual que seria a proposta do Basic Collab? Conectar esse escritório, essa pessoa, com outra pessoa que já passou por esse processo, que já tem um escritório grande, que já deu certo e tudo mais. E aí, essa outra pessoa vai mentorar esse escritório menor, só que com a estrutura, a metodologia e todo o plano de ação do Basic Collab. Então, isso vai funcionar tanto para projetos de empreendedorismo quanto para escritórios, que é o que você falou. E aí poderia chegar nesse nível que seria sensacional de fazer o quê? Pegar um escritório grande já, que já está consolidado no Brasil, quer fazer projetos no exterior. Então, a gente iria atrás de pessoas que já fizeram isso para conectar essas partes. E não só conectar, mas viabilizar toda essa estrutura, né? Porque é o que eu falei, não adianta só conectar. O networking por si só, ele não faz mágica. É você criar uma estrutura, um plano de ação e falar assim, ó, primeiro você precisa fazer isso, depois fazer aquilo, você tem tantas reuniões, você tem essas entregas aqui, e tipo, a gente vai sair do ponto A para o ponto B, tem todos esses marcos,
E é isso que faz a diferença. Eu fico brincando que é tipo como se fosse um personal trainer para você atingir seu objetivo. Sim. Quem nunca quis alguém ali do seu lado falando, cara, você precisa fazer isso, 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 e eu vou estar no seu pé até você fazer e conseguir isso que você quer. Tipo, Uhum. é incrível, sabe? Não, é Então, a demais, é ideia vem demais. por aí. E você passa uma base do que a pessoa precisa fazer naquele escritório, naquela situação. Isso ajuda demais, porque já dá um norte para a pessoa, né? Porque muita gente às vezes está perdido, não sabe se segue por um caminho, se segue por outro. Só dela ter um norte, isso já faz uma diferença absurda. Sim, sim. E no caso do portfólio, né, eu que sou o mentor também. Então, hoje em Uhum, dia, eu ajudo os alunos dando essa visão, né, essa metodologia, o plano de ação, já tem todo um passo a passo e tal, tá tudo bem estruturado. E eu também dou os conteúdos, né? Ó, uhum, como é que você melhora um projeto, como é que você faz uma pós-produção, como é que você estrutura o seu currículo para valorizar suas informações. Então, eu passo esse conhecimento também. E aí, das outras áreas, por exemplo, eu não sou expert em, sei lá, marcenaria para interiores. uhum, E aí eu vou trazer alguém que seja expert nessa área para criar um conteúdo disso, entendeu? Porque também, entendi. também não basta só estar junto, incentivar e dar direção. Tem que dar conteúdo também, né? Porque às vezes Sim. fala assim, ah, você tem que fazer aquilo, mas beleza, e aí? E o tutorial, sabe? Aonde eu Uhum, clico? O que que eu faço? Também tem que ter essa parte. Então, relacionado a portfólio, isso eu já faço com, né? Eu tenho os alunos ali, o curso e tal, eu já faço. Mas a ideia é também trazer outros professores de outras áreas para ajudarem nesse processo. Aí vamos pôr o próprio Alex aí. Você já está o quê? uhum. 2, 3 anos com o seu podcast? Já, 3 anos já. Foi 3 2020. anos. Cara, você já aprendeu muito desde o início. Sim. Qual plataforma usar, como editar, como é que você faz os contatos com as pessoas. Aí vamos supor que outra pessoa, sei lá, a Fernanda ou o Guilherme, de não sei da Uhum, onde do Brasil, também está com a ideia de fazer um podcast. sim. Por que não conectar eles com o Alex, que já passou, já está 3 anos, Uhum, né, quebrando a cabeça em como o melhor formato, como fazer aquilo, como fazer isso, e acelerar o processo deles, porque eu acho que tudo tá relacionado a isso, a como você acelera esse crescimento, né? Então é por aí. Então já já você também vai estar lá na plataforma lá. tô colado. Muito bacana. Animal. Ô, Léo, voltando um pouco aqui o assunto, você saiu no Forbes Under 30, que é incrível, né? Acho que assim, todo mundo quer participar lá, quer sair lá. Eu comecei com a Amanda Feber do Arquiteto Ah, Hunter, massa. e ela tinha Sim. pouco tempo que tinha saído na época que eu comecei com ela. E é muito bacana. Como é que foi para você ter participado disso? Como é que foi o convite quando você recebeu? Conta um pouquinho mais para a gente. Cara, foi uma loucura, assim. Eu brinco que até hoje eu, tipo assim, não caio um pouco a ficha, assim. É claro que Uhum, depois de um tempo a gente fala, porra, que massa, né? Uma coisa que vai estar sempre no seu currículo. Isso é incrível, né? Me abriu muitas portas também. Mas eu lembro que quando eu tive a notícia, assim, que eles me ligaram, até marcando para tirar foto, porque quando eu saí na lista, eu saí com destaque, né? Eu fui aquela pessoa que ficou uhum, com a foto e tal, eu saí junto com a legal. galera lá. E eu não acreditava de jeito nenhum, assim. E eles, na época, falaram assim, quando eu saí, ó, você não pode contar para ninguém, né? Até sair, é uma coisa bem Uhum, sigilosa e tal. E aí eu ficava pensando assim, porra, cara, será que é verdade isso? Eu só acredito quando estiver na banca, quando eu pegar a revista na minha mão e folhear, porque até lá tudo pode acontecer. Por que que eu digo isso? Porque, cara, para mim não era uma realidade, né? Eu via isso como uma coisa, tipo, absurda, sabe? Eu nem uhum, sabia, na verdade, que existia para arquitetura, que só saía famoso e tal. sim. E então, ter saído nessa lista, ter esse reconhecimento foi uma coisa fenomenal, assim, que mudou muito, assim, a minha perspectiva, tipo assim, caramba, a gente consegue alcançar coisas inimagináveis, sabe? Porque, como eu falei, cara, eu não sou de família rica, não tenho contatos, e foi tudo, tipo, na raça, correndo muito atrás. Então, foi muito bom. E, assim, eu incentivo hoje em dia as pessoas a participarem e testarem. É claro que você precisa construir uma história por trás também, né? Não adianta querer conquistar esse objetivo se não foi fazendo passo a passo ali, né? Uhum, Mas o que eu acho que me levou muito naquela época a sair na Forbes foi ter feito o projeto dos totens, né? Que sim. foi um projeto que foi fruto de concurso, né? Um Uhum, concurso internacional, na época lá da Covid ainda. Era um concurso de uma plataforma americana. E aí eu fiz a minha proposta ali, né? Me dediquei pra caramba. Na época eu ainda trabalhava na Trepitic, então foi aquela loucura, aquela correria, trabalhando de madrugada. Tem até uma história curiosa que eu postei uma vez só no meu Instagram,
E, cara, eu quase desisto de participar desse projeto. Assim, mas Hum. eu fiquei numa luta comigo que eu quase não entrego. Imagina se eu não tivesse entregado, né? Eu não ia ter saído na Forbes, Uhum. ia ter um monte de coisa. Sim. E aí, eu lembro até hoje, eu estava trabalhando na Triptych, super pesado, estava fazendo um outro concurso com outros amigos e também estava fazendo esse concurso, que era um concurso individual. E eu Uhum. estava na madrugada, eu acho que era umas 3 da manhã, fazendo o projeto. Eu tinha que enviar, tipo assim, 7 da manhã do outro dia. Eu estava morto de cansado, só o pó. E aí eu fazia, tipo, pequenas pausas, assim. Eu estava Uhum. trabalhando, eu ia para a cama, ficava 15 minutos, voltava, trabalhava, aí eu ia para a cama, eu descansava. Aí numa dessas indas e vindas, né? Na época, minha namorada, ela estava ali do lado também dormindo, né? Eu atrapalhando ela. A gente morava num estúdiozinho super pequeno no centro de São Paulo. Uhum. Nessas indas e vindas, eu falei assim, mano, o que que eu tô fazendo, velho? Tipo assim, não vai dar em nada, vou fazer esse projeto, vou enviar, tô, tipo, na madrugada amanhã eu tenho que trabalhar, não vou conseguir dormir, vou ficar virado. E eu já vinha virando algumas noites anteriores, né? Então eu já tava super cansado, eu tava só o pó. E eu falei, quer saber, mano? Foda-se, não vou enviar, não. Falei, o que eu fiz mesmo, já era, não vai dar certo mesmo, não vou enviar. E aí não sei o que deu em mim, depois de alguns minutos eu falei, pô, cheguei até aqui, me matei, já são 3 da manhã, eu falei, quer saber, vou fazer e vou enviar, de qualquer jeito, vai, vou fazer. E eu levantei, fui lá na base do ódio e fiz o projeto e enviei. E deu certo, né? Uhum. Só que existe um detalhe muito importante que é o quê? Esse projeto, eu nem fui o vencedor principal, porque existiam duas categorias nesse concurso. O vencedor mesmo principal, do júri Sim. e tal, e o vencedor da escolha do público. E eu Uhum. ganhei a escolha do público, né? Eu fui vencedor ali da escolha do público. E o outro eu fiquei entre os finalistas ali da escolha do júri. E aí, esse eu acho que é o maior detalhe importante de toda a história, porque qualquer pessoa falar assim, porra, que massa, ganhei uma premiação, animal, e beleza, acabou, ficaria por aí. Só que o que que eu fiz? O meu projeto ele estava tão bom, eu acreditava tanto no projeto, falei, cara, tá muito massa esse projeto, e eu tenho que levar isso para frente. E Uhum. aí, eu falei assim, eu preciso apresentar isso para outras pessoas. E vendo TV dentro da minha casa, isso era bem na pandemia, estava tudo fechado, eu vi uma reportagem na TV de uma associação que ajudava parentes que tinham perdido vítimas para Covid. Uhum. E no final da reportagem eles colocaram o número da pessoa ali. E eu falei, Uhum. quer saber? Eu vou ligar. Era até o Danilo, o cara. Nada a ver com arquitetura, tipo uma associação X, Uhum. assim, associação Sim. mesmo que ajudava ali a galera. E eu liguei para essa pessoa e falei, ó, tudo bem então, sou arquiteto, né? Eu fiz um projeto relacionado a isso, tal, gostaria de apresentar para você e tal. A gente marcou uma reunião, apresentei esse projeto, a pessoa amou, falou, caramba, eu tenho que mostrar isso para as outras pessoas da ONG e tal. Mostrou para todo mundo, ou seja, o projeto foi ganhando corpo, foi crescendo. Depois a gente mostrou para a Prefeitura de São Paulo, a gente, né, mostrou a proposta, foi para frente, entrou no edital que eles estavam fazendo e os totens foram construídos. Então, ou seja, foi toda uma trajetória, cara, que eu tive que correr muito atrás, e tudo isso enquanto trabalhava na Triptych, fazendo ali minhas Uhum. funções normal e tudo mais. E aí, para construir os totens também foi cara, uma outra briga, assim, de ir atrás. A gente fez tudo em tempo recorde, de fazer o mockup, fazer os detalhes construtivos, construir ele, colocar na rua, né? Porque, enfim, foi toda uma dificuldade técnica. E aí, depois que tudo isso aconteceu, né, eu também estava fazendo várias outras coisas. Foi aonde eu tinha iniciado o Base Collab, foi exatamente nessa época também. Uma correria, né? Cara, aquela loucura, assim, foi um dos anos, assim, que eu mais trabalhei. Eu trabalhei demais, demais, demais mesmo. E no final do Uhum. ano, eu fui recompensado com esse prêmio da Forbes. Então, tipo assim, foi uma Legal. coisa, tipo, uau, foi foda, assim, sabe? Só que até a questão da Forbes, eu não estava acreditando. Porque eu lembro de ver ali, eu acho que uma propaganda deles, que eles estavam patrocinando o post, tipo assim, se inscreva como Forbes Under 30. E eu passava, não, jamais, né? Pô, legal, fiz um projeto ali, putz, mas jamais, isso né, não sou capaz, não vai Uhum. acontecer comigo. E eu lembro de ter conversado com meu irmão, que ele é mais velho, ele não é da área de arquitetura, né, e tudo mais, só que ele tem uma cabeça muito mais de empreendedorismo, de gestão. Ele falou, cara, mas por que não? Pô, você é super bom, tenta, né? E na época tinha que pagar a inscrição. Uhum. Eu falei, não vou gastar com dinheiro com isso, vou perder dinheiro. Ele falou, não, vai que eu pago para você, vai, se inscreve. E eu me inscrevi. E aí, ou seja, no final das contas, deu tudo certo. Então, por isso que eu falo que até hoje eu Legal. não acredito. Só que, imagina lá naquela madrugada se eu tivesse desistido de fazer o projeto entregado. Imagina Uhum. se depois de ter ganhado como vencedor,
se eu falasse assim, ah, beleza, legal, vou botar no portfólio, é isso, e continuasse minha vida. Não ia dar em nada também. Então, eu fui atrás e tal. Então, eu acredito muito nisso, de proatividade, sabe? De ir atrás e fazer acontecer. E tudo na minha vida foi exatamente dessa forma, correndo muito atrás. Por isso que eu sempre brinco, assim, todo mundo acha que, ah, caiu do céu e tal, mas não. E aí, um outro parênteses bem rápido, Uhum. teve um cara no meu canal do YouTube, que faço os vídeos lá de portfólio e Sim. tal, que ele comentou isso, assim, no meu portfólio, que eu mostro meu portfólio, dou dicas, ele falou assim, Uhum. pô, mas muito fácil, né, tem um portfólio desse, o cara saiu na Forbes, o cara sai em revista, deu entrevista e não sei o quê, muito fácil, né, fazer um portfólio desse. E aí eu fiquei puto, eu falei, mano, olha o tanto de coisa que eu fiz, que eu ralei para conseguir essas Uhum. coisas, sabe? E a pessoa chega assim e acha que veio tudo do nada. A pessoa Sim. acha que, tipo assim, eu já saí da faculdade e entrei na Forbes. Não viu todos os concursos que eu tive que me ralar e participar, e estágio e madrugadas em fim de semana se dedicando. Porque eu sei que existem pessoas, de fato, que têm QI, né? Que às vezes Uhum. conseguem contatos e cortam muito caminho. Sim. Isso é natural. Não foi meu caso, mas eu falo que é possível. Se você correr atrás, é possível. Não é fácil, Uhum. obviamente, mas é possível. Pô, que bacana, Léo. Que massa. Eu lembro quando isso saiu na televisão, saiu em revista, eu acho. Ah, você seguir. Saiu em tudo quanto é coisa, aí eu vi na internet. É, foi muito massa. Esse projeto dos totens foi muito legal. E como está sendo aí agora essa fase em Portugal, né? O que que você pretende aí com essa fase? Pretende trabalhar por um... Você falou que vai fazer um projeto agora na Espanha, né? Em Não, Milão, em Milão, em Milão. na Itália. Então você pretende ficar um tempo aí em Portugal e permanecer em Milão? Ou depois de Milão já tem planos? Volta para o escritório que você está em Portugal? Como é que são os seus planos agora para o futuro? Massa, legal. Cara, a minha ideia é ficar em Portugal mesmo, construir aqui a minha base, né? Enfim, Sim. com a minha esposa e tal, e a gente ter a nossa base aqui. Eu vou ter essa oportunidade na Itália, mas eu vou e volto, de fato, porque o meu objetivo é voltar para Portugal e ficar aqui. E ficar empreendendo por aqui, né? Trabalhando por Uhum. aqui. E isso, na verdade, foi até uma decisão recente, porque antes de eu entrar nesse escritório do Porto que eu estou agora, o Oda, eu cheguei a mandar o meu portfólio e currículo para vários escritórios aqui da Europa, né? Os Uhum. principais. Então, eu fiz entrevista na SOM, né? Eu fiz no Fuxas. E aí, eu tive uma oportunidade até para receber muito, mas muito bem, para trabalhar no Fuxas da Itália, que fica em Roma. Ah, que massa. E aí, só depois que eu consegui essa oportunidade, que eu parei para pensar, putz, de fato, eu quero isso ou não? Né? Porque Uhum. também é um ponto importante, eu acho, para todo mundo que está pensando na carreira, assim. Não necessariamente você tem que aceitar as oportunidades que aparecem, você tem que se perguntar, cara, de fato é isso que você quer? Porque até então eu estava naquela, tipo assim, putz, vou mandar e vou conseguir vaga e não sei o quê. E aí, depois que eu consegui essas oportunidades, que chegou o contrato, assim, para eu assinar, eu falei assim, e aí, você vai vir aqui, tá aqui, o salário é esse e tal. Pra você ter noção, era perto dos 3.000 euros, assim, era muita grana, assim, comparado a Portugal, era, puta, muita grana mesmo, sabe? Eu falei, Uhum. caralho, e aí, será que eu vou ou não vou? Eu falei, putz, quer saber, cara, eu quero ficar em Portugal, se eu for para lá, eu vou e não vou ficar muito tempo, porque meu objetivo é voltar e ficar por aqui mesmo. Eu falei, não vou aceitar e vou ficar por aqui. E aí foi quando eu falei, se eu vou ficar em Portugal, é interessante então ter uma experiência no escritório daqui. Que até Uhum. então eu nem ia voltar a entrar no escritório, né? Eu já estava Sim. focando mais nessa parte da plataforma, de empreendedorismo e tal. Só que eu falei, cara, mas eu preciso ter essa experiência aqui na Europa, sabe? Eu já tive lá nos Estados Unidos, eu quero ter na Europa aqui. E aí que eu entrei nesse escritório aqui do Porto, que eu tô até hoje, no caso. Uhum. Que massa. E aí eu vou ter essa outra oportunidade agora em Milão, que a gente vai fazer uma colaboração com um projeto lá dentro do Saná, que é um escritório japonês, assim, sensacional, sempre admirei, eles são incríveis, né? A Kazuyo Sejima ganhou o Pritzker também, né? Então, tipo assim, eu quero estar lá e ver a metodologia deles, ver como eles trabalham, né? Até mesmo por questão de networking, de estar com os profissionais lá, acho que vai abrir muito minha cabeça, como aconteceu lá nos Estados Unidos também. Uhum. Porque, querendo ou não, a realidade aqui de Portugal é meio parecida com a do Brasil também, né? Então, acho que trabalhar em outro país vai ser interessante nesse sentido. E é isso, assim. Então, a ideia é ficar em Portugal, me estabelecer por aqui mesmo. E, obviamente, sempre estar voltando para o Brasil, né? Sempre estar viajando pela Europa também, aproveitando. Mas a ideia é criar uma base por aqui mesmo. Pô, que massa, que legal. Ô, Léo, a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Depois de toda essa experiência, de tantos escritórios, concursos, de ter morado em tantos lugares diferentes,
né? Qual foi o maior insight assim que você pegou nesse tempo, né? O que você pode passar para a galera que está assistindo? Cara, difícil, hein? O maior insight, eu acho que seria essa questão de acreditar, assim, de ser proativo e acreditar. Uhum. Porque uma das coisas assim que eu sempre fiz para tudo que eu fui conseguindo assim foi primeiro ter, acho que uma visão estratégica, né? Uma visão de que é possível fazer diferente. Então, desde quando eu estava na faculdade, lá no FRN, quando a gente começou a participar de concurso, a ideia era muito essa, assim. Beleza, eu vou participar de concurso, mas como é que eu consigo fazer diferente para chamar atenção? Né? Como é que eu consigo entregar mais, né? Fazer mais do que os outros? Então, quando a gente ganhou os primeiros concursos lá, e teve um que foi bem importante, que a gente ganhou um edital de iluminação, na época foi 50 mil reais a premiação, para você ter noção. Tipo, foi muito, muito massa. E foi um dos primeiros concursos que foi construído de fato na cidade. E a gente só ganhou aquele concurso porque o projeto estava muito bom, estava bem feito e tal, só que a gente fez mais do que era pedido no edital. Então, na época, a gente fez um videozinho, a gente criou coisas além do que eles estavam pedindo. Outros concursos que eu participei também foi nessa ideia, de, tipo assim, não só fazer o basicão. Teve um outro concurso que eu ganhei que era de um bicicletário, que eles pediam para fazer só um bicicletário. E aí a gente criou uma solução modular que ele pudesse ser não só bicicletário, mas um mobiliário urbano, para virar um ponto de ônibus, para virar uma barraca, para virar outras coisas. Então, ou seja, você faz o que eles te pedem e você ainda faz a mais. Então, acho que essa cereja do bolo que chama atenção e fez, por exemplo, eu ganhar vários concursos e tal. E isso se aplica a tudo, né? Então, acho que na própria carreira, é tipo assim, o que você pode fazer hoje que é aquele extra mile, sabe? É aquela coisa a mais, assim, que vai fazer com que você se destaque. Porque não adianta ser só bom. Você tem que ser bom e ainda fazer um diferencial, uma coisa a mais, assim. Então, se fosse um insight que eu poderia dar para a galera, é isso. Independente se você é estudante, se você é profissional, se você quer uma vaga no escritório, se você quer abrir seu próprio escritório, o que você pode fazer para ter esse diferencial, sabe? Ter essa visão estratégica. E, claro, sempre, sempre, sempre ser proativo. Cara, nunca as coisas vão cair na sua mão. Nunca. Na minha vida, pelo menos, nunca foi assim. Eu sempre tive que ir atrás, como eu falei, do contato, de ligar para o cara, ver o telefone na TV e ligar para o cara e me apresentar. E isso, assim, são coisas que eu mencionei brevemente aqui, mas eu já fiz muita coisa na minha vida que, cara, deu errado também. De ir atrás e fazer contatos e, no final das contas, não ir para frente. Mas tá tudo bem, né? De várias coisas que você faz, uma ou outra sempre vai dar certo. Então, só que tem que ter essa proatividade de querer fazer mais e ir atrás. Então é isso, a mensagem que eu quero dar para a galera é que sim, você consegue fazer mais, você consegue ir atrás e também deixar o convite aí para a galera do BS Collab, que eu não sei quando vai sair o podcast, mas provavelmente já deve ter alguma coisa pronta para a galera aproveitar. E me seguir nas redes sociais, eu sempre gosto de colaborar muito, até mesmo relacionado ao portfólio e tal. Então, me sigam lá no Instagram e também no YouTube. E é isso. Quem tiver qualquer dúvida, me manda mensagem. Estou sempre por aqui para ajudar. As redes vão estar aparecendo aqui na tela, as redes sociais, e estão no link da descrição também. Léo, foi muito bacana a nossa entrevista. O bate-papo foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal aprendeu demais. Muita dica boa, muita informação legal, principalmente a respeito da sua história, da questão dos concursos, né? Essas dicas do Base Collab, eu acredito que para quem está aí querendo crescer na carreira, vai ajudar demais. E foi um prazer. Espero que a gente possa conversar novamente no futuro. Com certeza, vamos sim. E a gente vai tocar esse projeto aí também para fazer essas colaborações e tal. Porque é isso, quanto mais pessoas do bem querendo fazer o bem, mais a gente vai alcançar mais pessoas e fazer projetos massas. Aí, tamo junto, galera. Valeu, grande prazer. Depois manda mensagem lá no Instagram.